de Arrascaeta, Lucas Baia do Lance. Cara, queria que você falasse com a gente sobre a sua temporada, né? Acho que desde que chegou ao Flamengo, grandes números, né, nesse ano, assistências, artilharia. Como é que está sendo essa temporada especial para você aqui no Flamengo? Obrigado. Boa tarde. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse mais um pouco desse posicionamento que tem no time do Filipe Luís. Às vezes você parece que está ali quase como um segundo atacante mesmo, entrando bem na área e tudo mais. E quanto isso contribui também com parte física, como é que você está conversando com o Filipe Luís para render tanto como está rendendo nessa temporada? Obrigado. Cada jogo se desenha de uma forma diferente. Tem rivais que eles ficam um pouco mais atrás, então não precisa muito da minha parte na construção. Mas o que eu posso garantizar é que esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Então, o nosso time é um time que praticamente sempre tenta dominar o rival, criar muito volume, e por isso que tem momentos que a vezes o time parece que está um pouco mais cansado, não? E com certeza o rival também tem sua parte e eles estudam a gente também. Mas como eu te falei, muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar. E eu fico feliz porque eu sou um cara que, por mais que eu seja meio, eu gosto de fazer gol, sempre estou chegando na área. E o mais importante é o time criar e a gente converter essas chances. Arrasca, tudo bem? Monique Danello. Desculpa. Arrasca, tudo bem? Thiago Lima do GE, boa tarde. Arrasca, esse ano o Flamengo trouxe agora, recente, o Carrascal, que muitos falam que ele chegou o tão sonhado substituto do Arrasca, poder revezar, te dar uma folguinha quando necessário ali nos jogos. Mas eu queria te perguntar, como é que você tem visto ele? Você acha que vocês podem jogar juntos, por exemplo, no time? E emendar uma segunda perguntinha rápida. Você viu que viralizou o chapéu que você deu o Neto Moura no Mirassol? E aí o Neto Moura comentou na publicação na internet, falando melhor do Brasil? Você viu isso? Sí, cheguei a acompanhar aí na publicação e também por uns amigos que temos em comum. Fico feliz pelo respeito que a gente tem dentro do campo com os colegas. E sobre Carrascal, acredito que é um jogador que chega para ajudar o time, para potencializar o nosso grupo, o nosso elenco. Está conhecendo um pouquinho o que é Flamengo, o que é o futebol brasileiro, então a gente sabe aqui que a cobrança é muito grande, mas temos que ter calma porque é um jogador que tem muita qualidade e na hora certa ele já vai começar a mostrar isso dentro do campo. Agora sim. Arrasca, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria ainda voltar no tema da sua temporada, mas aprofundando um pouco mais, né? Porque já são muitos anos aqui, desde 2019, e quando um jogador tem uma longa estrada num clube, ele tem sempre que se reinventar a cada temporada, passa por vários treinadores, e você, além da quantidade de títulos junto com o Bruno, você foi conquistando outro patamar em vários sentidos. Conquistou a camisa 10 pelo que você fez aqui, conquistou a braçadeira de capitão pelo que você fez aqui. Eu queria que você falasse sobre esse processo de reinvenção e sobre essa importância que você tem em vários sentidos, não só como o craque que você é, mas em ter conquistado esse patamar de capitão, de 10, que são coisas que muita gente passou por aqui e não conseguiu. Sim, basicamente eu sempre tento, como falo, dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo, mas tudo se deu naturalmente comigo. Eu não sou um cara que vou forçar uma coisa que eu não sou, assim que tentando sempre também ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar, e depois acho que meu talento, minha característica foi todo o fruto que eu colhi esses anos aqui no Flamengo. Então, como falo, eu fico feliz
por tudo o que eu tenho conquistado aqui. Mas até que eu não encerre minha passagem pelo Flamengo, nada basta para eu ficar tranquilo e não correr atrás de outras coisas importantes. E esse ano a gente ainda tem muitos jogos decisivos e, se Deus quiser, taças por levantar, que a gente está trabalhando muito firme para isso. Aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa maratona de jogos com o Inter, né? No próximo domingo tem o jogo lá pelo Campeonato Brasileiro, que a diretoria do Flamengo já disse algumas vezes que é a prioridade do Flamengo nessa temporada. E também no meio da semana o jogo pela Libertadores. O Flamengo conseguiu uma vantagem aqui no Maracanã, por mais que magra, 1-0. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a expectativa para esses dois jogos lá no Sul. Obrigada. A gente vai enfrentar, como já foi, é um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Então, Libertadores mais difícil ainda, fazer um placar que seja um pouco mais elástico. Acredito que a gente com 1-0 vai para lá com uma vantagem boa, mas a gente não vai pensando nesse gol, senão chegar lá para ganhar o jogo. Acho que é o mais importante, mas antes disso também temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca, bom dia, boa tarde. O Filipe Luís, na quarta-feira, depois do jogo, ele disse que ele tinha um prazer em ter você na equipe e exaltou a fase que você está vivendo no Flamengo. A gente fez um levantamento e a gente viu que você é o jogador com mais gols e mais assistências desde que o Filipe Luís chegou. Ele completou 60 jogos na quarta. Queria saber de você, assim, como é que é ter um colega de trabalho. Vocês chegaram no Flamengo em 2019, jogaram ali até 2022 juntos, ele foi depois treinar a base, depois ele veio para a equipe profissional no ano passado. Como é que é essa convivência com o Filipe? E se de vez em quando, assim, em momento descontraído, vocês conversam, lembrando de coisas do tempo que ainda era jogador? Obrigado. Não, com certeza, a gente praticamente se fala todos os dias, a vezes antes do treino, a vezes pós-treino. Fico feliz pelo trabalho que ele tem feito aqui no Flamengo, e a gente sabe que o Flamengo é diferente, a pressão aqui é muito grande, e a vezes não valorizam o trabalho que o Felipe está fazendo com esse elenco. Por mais que você tenha um elenco muito qualificado, outros treinadores não conseguiram fazer o que ele está fazendo. Então, de tirar o chapéu, o que ele tem feito, da forma que a gente joga. A gente tem feito muitos gols, hemos tomado pouco gol. Acredito que isso é todo fruto do trabalho dele, e como sempre falo, o respeito que eu tenho por ele vai além do que é o futebol, sino pela pessoa que ele é. Arrasca, boa tarde. E na linha da pergunta do Guilherme, você falou sobre a questão da pressão. A gente tem visto o Flamengo com os melhores números, melhor defesa, melhor ataque, melhor aproveitamento, um trabalho consistente do técnico Filipe Luís, e mesmo assim a gente percebe muita reclamação de torcedores, de parte da imprensa, quando o Flamengo ganha por 1-0 um jogo de Libertadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é enfrentar uma equipe forte, como é o Inter, né? E se você sente isso também, vocês jogadores sentem que parece que você ganha o jogo e ainda assim não estão satisfeitos, é uma pressão muito grande, mais do que era comum antigamente. E eu queria te perguntar também, isso a torcida quer saber, se tem alguma conversa da sua renovação, que o torcedor fica desesperado, né? Afinal de contas é artilheiro e também o maior assistente do Flamengo na temporada. O que eu posso falar é que futebol da internet bem diferente do que acontece no campo, mas a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo, porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo, e como falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. E como todo mundo sabe, as coisas a vezes dão certo e a vezes não acontecem.
mas faz parte do futebol. Do outro lado tem o rival também que joga, e cada jogo é inacreditável, mas quando é contra o Flamengo ficam os estádios lotados, todo mundo quer mostrar a sua melhor versão, e é mais tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai deixar tudo. E sobre o outro, nesse momento não gostaria de falar nada, assim que só isso. Arrascaeta, tudo bem? Bruno Cortes, do Grupo Globo. Arrascaeta, você é um dos poucos remanescentes daquele time de 2019, do que foi aquele ano mágico. Desde então, né, o Flamengo continua ganhando muitos títulos, entra gente, sai gente, muita gente foi indo embora, do pessoal que estava aqui com você em 2019. Como é que é para você, o quão difícil é se manter nesse nível tão alto de atuação desde 2019? Talvez esse ano, agora, 2025, seja o mais parecido com 2019 em relação ao que você vem jogando, ao que vem tendo de resultado com gols e assistências. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do quão difícil é, são 7 temporadas seguidas, estar se mantendo sempre nesse nível tão alto. É difícil de se explicar, mas assim, eu sempre fui muito feliz aqui por todo o que tenho conquistado, por todo o que tenho logrado, a qualidade de vida que eu tenho, a minha família também, ficar perto de meus amigos, todo mundo quando consegue vir para aqui. Para nós que somos de fora, isso é muito gratificante. E como eu falo, acredito que tudo isso passou pelo meu trabalho, pelo meu talento, todo acontece naturalmente. Eu só tento estar preparado da melhor forma possível para sempre me manter num grande nível. E os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo, e tomara que venham mais taças, que é o mais importante. Aqui. Bom dia, Arrasca, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Volt. Nos últimos meses a gente acompanhou, mesmo o Flamengo indo bem dentro do campo, mas o externo também falou muito, né? A gente acompanhou várias e várias polêmicas, episódios, e vocês internamente tentando sempre se fechar, né? Era sempre, inclusive, o discurso de vocês nas entrevistas, analistas e tudo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, você como um dos capitães, para entender como é que vocês se blindam e tentam se fechar dentro de todas essas situações que acontecem fora de campo, para que isso não atrapalhe dentro de campo, né? Teve a situação do Dela Cruz, que você até se manifestou em defesa do Dela Cruz, e outras situações também, e aproveitar para saber como é que fica essa divisão entre você e Bruno da Braçadeira. Um fica em um jogo, o outro, como é que é essa divisão? Obrigada. Eu acostumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces no están acostumados con lidar con ese tipo de pressões, e é muito louco, mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. E na abraçadeira, a gente teve uma reunião depois que o Gerson saiu, e Felipe veio me perguntar se seria eu ou Bruno o primeiro capitão, e eu falei que para mim não sumava, não fazia diferença, porque eu sei da classe de pessoa e a classe de amigo que tenho do meu lado por Bruno, assim que quando ele esteja disponível, eu prefiro que ele seja o número 1, porque é um cara que eu admiro muito, tanto dentro de campo como fora. É um grande amigo que tenho da vida. Arrasca, boa tarde, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo.
Uma parte importante da temporada do Flamengo passa por essa semana em Porto Alegre. Um jogo decisivo na quarta-feira e um jogo para manter a liderança no domingo. E é um estádio que traz recordações boas, recentes, para o Flamengo e para você, por conta de 2019, a classificação lá, com um momento parecido. O Flamengo vai com uma vantagem e consegue voltar de lá classificado. Então, a minha pergunta para você, se você vê alguma semelhança nessas fases distintas, de anos distintos, mas sendo decisivo em Porto Alegre, o que representa jogar lá no Beira-Rio para você, de tudo que você já passou. Sí, momentos diferentes, jogadores diferentes, mas é um grande estádio, a gente vai enfrentar um estádio lotado com certeza, como já falei, mas acredito que o mais importante é focar em nós, nosso grupo, nosso elenco, ir motivados y sabendo que vamos a encontrar todo tipo de dificuldades, mas conscientes de que a gente tem tudo para avançar de fase. E como falei, a prioridade primeiro é chegar lá para tentar ganhar o jogo de final de semana, que é muito importante. Bruno Braz, do UOL. Bom, além de toda a qualidade do elenco do Flamengo, algo que tem se destacado é a bola parada, né? Coincidentemente, o Rodrigo Caio, seu ex-companheiro, chegou aí para reforçar a comissão técnica. Parece que ele trabalha muito essa questão com vocês. E a bola parada passa muito pelos seus pés. Queria que você falasse um pouco, né, da evolução nesse quesito tão importante do futebol atualmente. A bola parada é mais uma ferramenta para a vezes destravar os jogos, para jogos que são muito pegados, muito fechados, se decidem a vezes em bolas paradas, em jogadas ensaiadas, e a gente tem feito muitos gols dessa forma, e acredito que a gente ainda tem que melhorar, mas evoluímos muito e é um aspecto muito importante, como falei, e não é fácil porque os rivais também estudam a gente não tem tomado tantos gols, assim que feliz por isso também. Obrigado, Arrasca. Foi? Obrigado.